Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, para mais uma cobertura, né? E essa bastante especial, pois trata-se aí da cobertura da CESP com Lutas, do Congresso da CESP com Lutas, o quinto congresso, né? Que vai ser realizado no Clube Coapira, né, na Avenida Coapira, na Zona Norte. É um congresso aí que vai contar, né, com, né, movimentos sociais, sindicatos, né, e pessoas que estão envolvidas aí nesse meio, né, no meio aí da luta, né, dos trabalhadores. O congresso vai ser do dia 7, né, de setembro ao dia 10, né? E vamos tentar aqui trazer tudo o que rolou, né, nesse evento bastante importante. Então fique com a gente e acompanhe como que foi, né, com o primeiro dia de congresso da CSP com luta. Eu estou aqui com o Valdir, da PPRI, Corrente Sindical Marxista Guilherme Loura. Eu queria saber quais são as expectativas que vocês têm para o Congresso, o que vocês estão achando até agora, qual é o caminho de luta aí que vocês veem que seria o mais adequado de ser tirado nesse Congresso? Certo. Esse congresso da Conlutas, ele acontece num momento de crise da Central, né? Porque vários sindicatos grandes deixaram a Central, etc. E é preciso fazer um profundo balanço político e organizativo da Central nos últimos anos, que explique essa situação de crise da Central, né? Eu acho que o ponto de partida desse balanço teria que ser a política que a Central desenvolveu nos últimos anos, né? E o que a gente vê é que a Central não conseguiu dar uma resposta com independência de classe aos principais problemas que aconteceram nesses últimos anos. Basta ver, pandemia. Ao invés de organizar as suas bases para dar uma resposta independente dos próprios trabalhadores, a CSP acabou seguindo o caminho das demais centrais, que foi o quê? Depositar nas mãos da burguesia e dos governos a resposta à pandemia. A burguesia fez o quê? Instituiu uma quarentena de classe, onde um setor foi colocado em casa, mas o grosso dos explorados, e principalmente os mais pobres, foram mantidos trabalhando sob condições mais precárias de trabalho, né? Sem vacina, foram condenados aí a centenas de milhares para os caixões. Os sindicatos fechados, quem procurava os sindicatos todos fechados. Os acordos de redução de jornada e redução de salários foram também aprovados na Conlutas, né? Quer dizer, isso daí foi um momento grave. Depois teve o problema do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entra em crise, o governo entra em crise, começa a ter as manifestações e começa a ter a CPI da Covid. E as manifestações levantavam que bandeira? Que o Congresso Nacional tirasse o Bolsonaro por meio do impeachment, né? Isso daí, na verdade, sob a bandeira do Fora Bolsonaro, estava uma saída da própria burguesia para a crise que estava implantada no governo Bolsonaro. Então a Conlutas também não se diferenciou nesse momento, né? Veio a eleição presidencial e a Conlutas foi lá e apoiou o Lula no segundo turno, a chapa Lula-Alckmin, que é a expressão de uma frente da burguesia internacional, com os principais setores da burguesia nacional, Fiesp, Febraban, etc., contra os setores mais atrasados da própria burguesia nacional que se colocaram pela candidatura do Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, a Conlutas se arrastou por trás de uma das saídas da burguesia para a crise e nas eleições. E agora, particularmente, né, ao invés de estar organizando as massas para enfrentar o governo a partir das suas próprias reivindicações, os seus métodos de luta, qual é o eixo da Central? É organizar uma oposição de esquerda, que é para atuar nas eleições, que é unir as chamadas lutas nas ruas e nas urnas, né? Que é uma perspectiva que não se coloca claramente por enfrentar o governo como uma oposição revolucionária mesmo, com os métodos da luta de classe. Além disso, tudo isso daí está mostrando que a direção está extremamente confusa diante da conjuntura. Ela não sabe o que fazer, né? E já parte da situação internacional. Situação internacional, a gravidade de se colocar ao lado da OTAN, inclusive pedindo mais armamentos para a OTAN para enfrentar a Rússia, né? Isso daí é uma posição completamente a favor do imperialismo.
E os revolucionários, os marxistas, nunca ficam a favor do lado do imperialismo em nenhuma circunstância, contra qualquer país, contra qualquer governo, independentemente da caracterização que tem da Rússia ou da Ucrânia, né? Então já está vendo que no nível internacional já comete erros profundos, né, em relação à própria independência de classe novamente. Né? Acho que nós viemos aqui para defender essas posições do Congresso. Sabemos que o Congresso ele é um Congresso que ele caminha para um processo de burocratização também. Basta ver as propostas de eleição da direção no próprio Congresso, de fixar uma direção majoritária do PSTU daqui para frente. Né? Basta ver a manutenção dos filtros dos grupos para as propostas que vão para a plenária. Basta ver o tempo reduzido que vai ter de discussão e aprovação das propostas políticas e estatutárias na plenária. Então a Conlutas também está caminhando para um processo de burocratização que a gente está vendo acontecer nos outros centrais, que corresponde à política equivocada que vem travando a sua direção. Entendi. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Sérgio Paes, petroleiro. Primeiramente, Sérgio, qual é a expectativa aí que você tem do Congresso? Bom, a expectativa é que a gente avance bastante, né, na luta pela independência de classe, porque a Conlutas hoje é praticamente o único terreno que a gente consegue avançar aí, tendo em vista que a maioria das entidades sindicais, das centrais, estão ligadas ao atual governo e vai ser difícil, nesse período, nós avançarmos na luta dos nossos direitos aí. E como fazer com que a Conlutas se transforme numa alternativa? A gente no dia a dia está conversando com as pessoas, conscientizando o trabalhador de que nós temos que nos organizar, né, na entidade que a Conlutas é a melhor opção no momento, para podermos estar lutando pelos nossos direitos, reavendo o que nós temos perdido nos últimos períodos. E para finalizar, o que esperar desse congresso aí para a categoria dos petroleiros? Exatamente, o petroleiro, né, está convergindo junto com as demais categorias para estarmos todos juntos dentro da Conlutas fazendo a luta necessária. É isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com a Juliette do Quilombo Raça e Classe. Juliette, primeiramente, qual que é a expectativa aí do Congresso? Então, cara, a expectativa é a gente construir o Congresso, né, com independência de classe, né? Eu acho que nesse momento é muito importante a gente estar nos posicionando, né, contra todo tipo de ataque à classe trabalhadora, os movimentos populares, os movimentos de opressões. Isso daí com independência, né? Quem está construindo é a gente, então a minha expectativa é bastante independência de classe. Maravilha! E o que esperar do Congresso aí para a luta dos negros, né? Uma luta tão importante aí pro país. Pois é, cara, eu acho que a luta, né, contra o racismo, ela é uma obrigação, é uma tarefa de toda a classe trabalhadora, né? Então, acho que quando uma central, ela une o movimento negro junto com o movimento sindical, ela está praticando a luta antirracista, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente vai conseguir avançar contra os ataques, né, que estão acontecendo mundialmente, né, a população negra como um todo, e aí a gente está tendo política para isso. Maravilha, então, muito obrigado. Obrigada a você. Eu estou aqui com o Alex Fernandes, ele que é da Unidos para Lutar, né, metroviário. E Alex, primeiramente, aí, qual que é a expectativa para o Congresso da CSP Conlutas? Guilherme, bom dia. A expectativa é que a gente crie aqui um espaço de debate muito significativo, porque nós temos uma luta enorme pela frente, né? O arcabouço fiscal, o marco temporal, a revogação das reformas, as privatizações pelo país afora, nós temos uma luta imensa pela frente e a expectativa é que esse Congresso a gente saia daqui armado para nos defendermos contra esses ataques colocados e, sobretudo, que a gente consiga estabelecer uma central sindical que abarque todas as forças, tendências, correntes políticas que tem pelo país afora e, ao mesmo tempo, estabelecemos aqui uma democracia, um classismo e uma central que esteja firme aí frente às chapas brancas que nós estamos vendo aí, CUT, CTB, entre outras centrais, que vão frear as lutas dos trabalhadores. Você acha que é possível, né, sair daqui uma alternativa, né, de independência de classe? A nossa tese, inclusive, a nossa contribuição para o Congresso, inclusive, alimenta esse tema.
né? A gente está aqui buscando uma central democrática, independente e classista, né? E não que não seja. A central sindical, a CSP com Lutas, é praticamente a única central que conseguiu aglutinar lutadoras e lutadores que não se renderam ao capitalismo, a esse modelo sindical que está estabelecido. Então, a partir disso, a gente tem que ampliar a nossa condição de democracia, de independência, de classismo, para poder ter mais gente, que tem muita gente do lado de fora da CSP com Lutas. E nós precisamos trazer essa galera para cá, para a gente ter uma organização de massa mesmo da classe trabalhadora. É isso aí, muito obrigado, Alex. Valeu, Guilherme, eu que agradeço o espaço e estamos aí à disposição no Congresso. Eu estou aqui com a Aura, né, do Rio Grande do Sul, representante dos aposentados e também professora, né? Aura, primeiramente, qual que é a sua expectativa para o Congresso? Olha, que seja um grande congresso de unidade e de luta. Já participei de outros congressos com lutas, sempre foram excelentes congressos, com boas discussões, a gente leva para casa, leva para o Rio Grande do Sul, sempre uma bagagem muito boa, muito grande, novidades, muito bom, e é o que a gente espera que aconteça novamente. Maravilha, e o que esperar do Congresso aí para a educação, né? O que vai ser discutido? Nós esperamos que seja discutido o plano de carreira dos funcionários de escola e o plano de carreira dos professores, que muitos estados e municípios que não aplicam o plano de carreira existente no Brasil. E esperamos que saia uma luta pelo piso dos funcionários de escola, dos trabalhadores em educação no geral. Entendi, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu estou aqui com o Felipe Fraga, professor do Rio Grande do Sul, né? Que está aqui no Congresso. Primeiramente, Felipe, qual que é a expectativa aí para o 5º Congresso da Conlutas? Como é a minha primeira participação no Congresso, né, eu vim mais para conhecer, né, o pessoal dos movimentos sociais, dos sindicatos aí, e ter essa experiência então, de poder participar e construir a luta dentro do CSP com Lutas. Né? E você acha que é possível sair daí uma alternativa, né, que preze pela independência de classe? Acredito que sim, nós estamos aí reunidos para isso, né? Eu milito no MLS também, lá no Rio Grande do Sul, né? E a nossa expectativa é essa, de que a gente consiga construir uma alternativa aí para os próximos anos, né? Principalmente durante essa gestão Lula aí agora. Maravilha, então. E o que esperar do Congresso para a Educação, já que você é professor? Hoje no Rio Grande do Sul, com o governador que está lá atualmente, nós estamos sofrendo vários ataques, né? Já perdemos o plano de carreira, por exemplo, né? Então nós estamos tentando construir uma luta para poder resistir e não perder mais direitos e poder conquistar mais no futuro. Né? Então é isso aí, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Eu estou aqui com o Felipe, né? Felipe Guarnieri, do MRT, do Nossa Classe, né? Metroviário. Primeiramente, Felipe, qual é a expectativa aí para o Congresso? Bom, a expectativa hoje, a CSP com Lutas é a única central que não está alinhada com o governo de frente ampla, né, do Lula Alckmin, que tem uma independência política, e nesse marco que o bloco do movimento Nossa Classe vai colocar as nossas posições, tentando fortalecer uma militância combativa à esquerda do governo que defende a independência de classe e possa exigir das centrais sindicais, né, um plano de luta para organizar nossa luta contra a extrema-direita e contra esses ataques neoliberais do governo do Alckmin hoje. Eu vi a tese do Nossa Classe, né, e coloca uma coisa bastante interessante, né, de como sair do isolamento a Conlutas, sair do setores, ser um setor minoritário. Né, como que você avalia aí a atual situação da Conlutas e como, né, sair, né, da minoria e, né, ser uma central aí de massas, talvez? Na nossa opinião, o isolamento da Conlutas ele se explica muito pelo atual fato da realidade política estar marcada pelo governo de frente ampla, né? Ou seja, aqueles setores que não compõem o governo de frente ampla, eles têm um relativo isolamento, mas é uma explicação apenas parcial, porque também vem de posições equivocadas por parte da maioria da central sindical, principalmente desde a época do golpe. E isso debilitou e promoveu um isolamento muito grande da Conlutas dos principais setores de massa. Na verdade, para romper esse isolamento,
na nossa opinião, é recolocar Conlutas no caminho correto, né? E por isso a gente coloca a defesa que a gente fez histórica contra o golpe institucional, mas principalmente de armar os setores das oposições e contra a burocracia dos sindicatos. Nesse sentido, a gente se apoia muito na atuação que a gente teve lá no Congresso da POSP, né? Em particular dos setores da oposição que hoje estão na regional, na subsede de Santo André, que realizaram uma carta para o conjunto da oposição exigir das centrais sindicais, né, um plano de luta para organizar nossa classe contra os ataques do governo. É isso aí, muito obrigado, Felipe. Valeu, Gui. Obrigadão, cara. Eu estou aqui com o Diego, né, metroviário da CST. Diego, primeiramente, qual que é a expectativa aí para o Congresso? Então, estamos fazendo o Congresso numa situação política onde o novo governo, né, de conciliação de classes, Lula-Alckmin, começa a aplicar medidas de ajuste fiscal, medidas, na nossa opinião, no plano econômico de cunho neoliberal, inclusive, como o arcabouço fiscal e a própria reforma tributária, e onde, infelizmente, a imensa maioria do movimento e todo o restante das centrais sindicais estão atuando mais para defender o governo do que, de fato, para defender os interesses da classe trabalhadora. A CSP Conlutas, ela manteve uma postura independente no último período, inclusive organizou manifestações contra o arcabouço fiscal, foi a única central que apoiou essas manifestações. Então nós estamos esperando aqui reunir uma parte do ativismo, uma parte da vanguarda sindical e popular no país para organizar a luta no próximo período, que a gente tem com certeza muito a fazer para defender os interesses da classe trabalhadora. E como sair aí do isolamento, né? Porque a Conlutas é uma central sindical independente, né? Isso é de fato positivo, mas infelizmente é uma central bastante minoritária. Então, o isolamento na superestrutura, tendo em vista a posição das outras centrais, nós não achamos que vai resolver a curto prazo, né? Porque as outras centrais, infelizmente, estão numa postura de apoiar o governo Lula-Alckmin. O que não significa que não se possa fazer pontos de unidade de ação. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos um exemplo positivo, que foi o lançamento do plebiscito contra as privatizações, onde as centrais, em geral, estão apoiando aqui a luta contra as privatizações do governo Tarcísio. Então nós estamos dispostos à unidade de ação, mas ao mesmo tempo sabemos que ao as outras centrais apoiarem o governo, de fato isola a CSP Conlutas, mas isola na superestrutura, como eu falei. Do ponto de vista da base da classe trabalhadora, nós estamos com certeza muito vinculados. Por exemplo, no funcionalismo público, recentemente o governo apresentou uma proposta de 1%. A central que já está defendendo que tem que organizar uma greve contra isso é a CSP Conlutas. Então é isso aí, muito obrigado, Diego. Valeu aí, Guilherme. Eu estou aqui com o Ciro Garcia, do Rio de Janeiro, militante do PSTU. Primeiramente, Ciro, qual que é a expectativa aí para o Congresso? Bom, as expectativas são as mais favoráveis, porque nesse Congresso vão estar reunidos, né, uma parcela importante da vanguarda dos lutadores do nosso país, aqueles que lutam contra a exploração, contra a expressão, contra a opressão, e que lutam, né, por uma organização independente da classe trabalhadora, tanto do ponto de vista de classe quanto do ponto de vista político, né? Essa questão é fundamental e hoje, principalmente porque nós temos um governo que se elegeu no marco de uma aliança amplíssima e que ele quer ampliar cada dia mais, inclusive colocando ex-bolsonaristas ou bolsonaristas, né, no seu governo, e isso só aumenta a necessidade da organização independente da nossa classe. E a CSP Conlutas é um polo de independência de classe e de luta da classe trabalhadora. Então nós vamos estar aqui reunidos esses dias para discutir um plano de lutas, discutir um programa emergencial e discutir, né, a importância da gente se conformar enquanto uma oposição de esquerda ao governo Lula, para que a gente possa derrotar essa política econômica que favorece os ricos, como arcabouço fiscal, reforma tributária e tantas outras coisas aí, além da revogação de todas essas reformas que são prévias ao governo Lula, mas que lamentavelmente o governo Lula não move uma palha para tentar
revogá-las. E nós temos que procurar, que é a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma do novo ensino médio e assim por diante. Então a minha expectativa é totalmente positiva por conta disso. E Ciro, né, como que a Conlutas vem atuando aí no cotidiano que a gente pode dizer, sim, a Conlutas é uma central independente? Olha, a Conlutas, ela, é claro que nós somos parte, né, do setor mais destacado, mais avançado da classe trabalhadora e por isso mesmo setor minoritário. Muitas vezes, para que a gente possa, inclusive, colocar nossas campanhas, é importante a unidade de ação com as outras centrais que, lamentavelmente, na sua totalidade, a exceção da Conlutas, né, dessas Conlutas, estão na base do governo, estão integrando esse governo, mas é claro que a gente muitas vezes propõe ações de unidade de ação com esses setores, no sentido de ampliar a luta da nossa classe, mantendo a nossa independência, mantendo a independência política, mantendo a independência de classe. Então, essa é uma demonstração cabal de que a central ela não se dilui, sem perder a perspectiva da sua função principal, que é lutar pelos interesses da classe trabalhadora. E sabendo que muitas vezes nós vamos ter que fazer e propor unidade de ação com setores que hoje estão na base do governo, mas tendo clareza de que para a gente poder conquistar as coisas lutando contra esse governo que aí está, porque ele é um governo a serviço do grande capital financeiro, um governo contrário aos interesses da classe trabalhadora. Por mais ilusões que a classe trabalhadora tem, uma parcela dela importante em relação ao governo, até pelo fato de ter esse governo ter derrotado, né, 4 anos de um governo autoritário, reacionário, que foi o governo Bolsonaro, isso gera uma série de expectativas, mas nós não podemos ter ilusão, porque é um governo a serviço do grande capital. E essa é a função da Conlutas, organizar a classe trabalhadora, os setores explorados, os setores oprimidos de maneira independente para derrotar a política econômica desse governo. É isso aí, muito obrigado, Ciro. Eu é que agradeço. Eu estou aqui com o Leandro, né, petroleiro, também militante do MRT, da nossa classe. Primeiramente, Leandro, o seguinte, né, o que você, né, enquanto petroleiro, né, enquanto a categoria, está defendendo aí nesse congresso? Bom dia, a gente veio aqui, nós, nossa classe do MRT, que achamos muito importante, que essa é a única central sindical que mantém uma orientação independente do governo, e a gente vem aqui para tentar aprofundar uma orientação de independência de classe. Então, isso é importante, seja na categoria para lutar, para recuperar o que foi privatizado e que a FUP, a CUT não vem lutando contra isso, mas também para ter um claro plano de luta, uma independência em relação à burocracia sindical. Isso é parte das batalhas que a gente quer fazer aqui no Congresso esses dias e estamos otimistas com isso. Leandro, só para a gente finalizar aqui, os governistas, né, o pessoal da CUT está falando muito aí do PPI, né, que o Lula está conseguindo reduzir o preço aí do combustível, né? Como que você vê esses tipos aí de argumentação, né, que os apoiadores do governo fazem? Se trata de meia verdade o que falam, né? Porque ocorreu o fim do PPI, ocorreu uma redução dos preços, mas ainda são completamente abusivos, considerando os preços de produção no país e ainda mais considerando que não abrange todos os produtos. Por exemplo, o gás de cozinha não está abrangido por essas medidas que a nova gestão da Petrobras fez. Então, no gás de cozinha ainda tem PPI. É mentira que acabou o PPI. Então é isso aí, muito obrigado, Leandro. Valeu. Eu estou aqui com a Érica Calvão, do Sim de Saúde do Rio Grande do Norte. Primeiramente, Érica, animada aí para o Congresso? Sim, nós estamos muito animados. A gente vem aí de muitas lutas no Rio Grande do Norte, né, travando muitas lutas aí contra governos de Frente Popular de Conciliação de Classe, que é o governo Fátima do PT, né, lá aliado com a burguesia. E aí a saúde vem aí de muitas lutas no Rio Grande do Norte. A gente está muito animado aqui para esse congresso para manter, né, nossa central nos rumos da luta. E como tem sido aí o governo da Fátima, né, que tem sido muito diferente dos governos de direita? Não tem diferença nenhuma. Inclusive, a gente vem de uma judicialização de uma greve, né, feita pela governadora Fátima, do PT, que acabou de judicializar a greve do Estado, né, estava numa greve
Uma greve de 1 dia, 2 dias, foi judicializada, e a greve da enfermagem também. Maravilha, entendi, lamentável isso, né? Então, boa sorte aí no Congresso. Valeu, amigos, vamos lá, rumo ao Congresso aí, um Congresso massa para manter essa central aí no trilho da independência de classe e da independência dos governos e patrões. Eu estou aqui com o Heller Gonçalves, presidente do Sindimetal, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Heller, primeiramente, qual que é a expectativa do Congresso? Nós estamos aqui no Congresso, na CSP com Lutas, uma boa delegação de trabalhadores metalúrgicos. A expectativa é que a gente consiga votar resoluções para manter a nossa central sindical e popular no caminho da independência, tanto dos patrões como dos governos, em um cenário que a gente vê que praticamente todas as outras centrais sindicais já estão nos braços do governo e a CSP com Lutas não pode ir nesse caminho. Ela tem que apontar para seguir sendo uma central sindical em oposição ao governo Lula e com independência de classe. Maravilha, Weller. E, Weller, primeiramente, né, uma composição aí bastante forte aí dos sindicatos metalúrgicos, né? Exatamente, nós estamos com uma boa delegação do Vale do Paraíba, não só metalúrgicos, mas nós temos aqui também químicos, pessoal do movimento de luta contra as opressões, Sindicato dos Servidores de Jacareí, Sindicato dos Servidores de Caçapava e os metalúrgicos com uma delegação de 90 operários para estar contribuindo aqui no nosso Congresso. E as lutas como da Vibras, agora da Sonaca, vão se expressar aqui, né? Com certeza, principalmente a luta dos trabalhadores da Vibras, que no próximo dia 9 vai completar 1 ano e com certeza vai se expressar aqui a luta em defesa dos empregos dos trabalhadores da Vibras e também toda a luta da nossa categoria metalúrgica, que nesse momento está em campanha salarial enfrentando os patrões. Maravilha, muito obrigado. Valeu, estamos juntos no Congresso. Eu estou aqui com o Brandão, né, trabalhador da USP. Brandão, primeiramente, qual que é a expectativa aí do Congresso? Então, considerando que a CSP com Lutas é a única central sindical no país, né, que não passou para o lado do governo de frente ampla, que ainda se mantém no campo de independência de classe, a expectativa número 1 é que esse Congresso firme essa posição de independência de classe da nossa central e das entidades a ela afiliadas, né? E que a gente consiga, a partir de um debate aí democrático, conseguir armar a central com um plano de lutas para enfrentar aí a próxima etapa da luta de classe no Brasil, né? Tem uma quantidade de ataques, tanto do ponto de vista das reformas que estão em pauta, como a reforma administrativa. No caso de São Paulo, aqui a questão do ataque em torno das privatizações, toda a questão do desmonte da educação, né? Enfim, tem uma política aí que aponte para que seja a burguesia que pague o ônus da crise econômica, que do lado da classe trabalhadora não dá mais, né? Sim, o Sintusp tem uma forte tradição de luta, né? Ao contrário, infelizmente, de muitos sindicatos, né, que prefere negociar com o patrão, né? O que o Sintusp ensina para a classe? Olha, a primeira questão, sei lá, que a gente resgata no Sintusp é a questão da combatividade dos métodos de luta da classe operária, das greves, dos piquetes, né? As ocupações, para conquistar, né? A questão do classismo, a luta para unir as fileiras da classe operária, lutando pela incorporação dos companheiros e companheiras terceirizados, sem a necessidade de prestar concurso, que já estão trabalhando, que é prova mais concreta da capacidade de exercer a função, né? Enfim, a independência de classe acima de tudo, a democracia operária, são parte das tradições que a gente busca preservar no Sintusp e temos conseguido até aqui. Certo? Um dos poucos sindicatos que em greve a direção se dissolve no comando e o comando assume inclusive a direção da entidade, né? Onde todas as decisões passam pelas instâncias da base, pelas assembleias, enfim. Que são um dos legados mais importantes do Sintusp. É isso aí, muito obrigado, Brandão. Falou. Obrigado.
Eu estou aqui com o Rodrigo, né, da oposição judiciária do Rio de Janeiro, do sindicato, né? Primeiramente, Rodrigo, qual que é a expectativa sua aí para o Congresso? Olha, a expectativa é que a gente possa fazer uma discussão bastante ampla, né, para poder avançar nas lutas aí que estão por vir, né, as próximas, as que estão por vir, ataques aí de vários governos, a vários níveis, federal, estaduais, municipais, a eventual reforma administrativa que o Lira está doido para implementar, e outros ataques aí que a gente tem que discutir para se organizar, para poder botar o Bloco dos Trabalhadores na rua e poder fazer frente a isso. E como que é a direção do seu sindicato, né? A direção do seu sindicato mobiliza, organiza a classe ou não? Infelizmente, não tenho como dizer que mobiliza a classe. Infelizmente, se eu falar que mobiliza a classe, eu não vou estar falando uma coisa verdadeira. Mas não é à toa que eu sou oposição. Por ser oposição, temos visões diferentes e a gente, o grupo do qual faço parte, a gente pela base, tentando organizar a base aí, entendeu? Para fazer, como falei antes, para fazer frente aos vários ataques que vêm pela frente aí. Então é isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí, estamos aí na luta e sempre. Eu estou aqui com a Flávia Toledo, né, do Socialismo e Barbárie, ou Barbárie, né, e do coletivo Já Basta. Flávia, primeiramente, qual que é a expectativa sua aí em relação ao Congresso? A gente está vindo aí para esse Congresso com a expectativa de dar um passo à frente aí na reorganização da esquerda nesse momento, que a gente precisa conseguir construir uma oposição de esquerda combativa, que seja independente a todos os governos, para poder travar a devida disputa, tanto contra o bolsonarismo, que segue sendo uma força política atuante no Brasil, quanto contra a conciliação de classe do governo Lula-Alckmin. Então a gente espera sair daqui com um bom plano de lutas para que a gente possa se organizar as lutas da classe trabalhadora, da juventude, nessa perspectiva, se manter independente do governo Lula-Alckmin, mas também uma força capaz de se enfrentar com a extrema-direita que segue atuante no Brasil. Hoje a gente sabe que a Conlutas é minoritária, né? Como sair desse isolamento? A gente está com uma proposta de construir aí uma frente socialista, né, independente, para realmente agrupar os setores independentes, socialistas, classistas, hoje na esquerda. Então, acho que para sair desse isolamento, digamos, sair dessa postura minoritária, digamos assim, a gente precisa apostar numa luta consequente, em pautas políticas coesas e realmente na perspectiva de uma unidade. Acho que só a unidade dos lutadores que pode ajudar a reverter esse quadro, eu diria. Então é isso aí, muito obrigado, Flávia. Obrigada a vocês, vamos para cima nesse congresso. Eu estou aqui com o Marcelo, dos Sindicatos Metalúrgicos de Minas Gerais. Marcelo, primeiramente, aí animado com o Congresso? Bastante, né? Depois da pandemia, a gente estava com uma expectativa muito grande para estar participando desse congresso, onde é um polo que aglutina vários lutadores de várias categorias, então a gente está muito animado de estar presente nesse congresso, no quinto congresso da Conlutas aí. Sim, para a categoria metalúrgica, né? O que esse congresso significa? Significa muito, porque é a partir desse congresso que a gente tira a política para a nossa campanha salarial, o próximo período, como é que a gente vai enfrentar a patronal com mais garra e força, né? Sim, maravilha, né? E como que você avalia aí a atuação das outras centrais, né, sindicais, muitas delas aí dirigindo algumas categorias metalúrgicas pelo Brasil afora? Infelizmente é triste de falar isso aqui, mas as outras centrais têm um papel vergonhoso, né?
para a classe trabalhadora, porque tem vendido os direitos dos trabalhadores, não tem feito a luta, não tem construído de fato uma greve geral. Então, infelizmente, a gente fica muito sentido por esse ponto aí. Pois é, então, muito obrigado. Eu que agradeço aí, né, o espaço concedido a gente aí, estamos juntos e misturados com as outras categorias do Congresso da Conlutas aí. Maravilha. Eu estou aqui com a Denise da POSP, do CIPEM e também aí militante do POR. Denise, primeiramente, qual é a expectativa, o que esperar desse congresso? Bom, nossa expectativa é organizar a luta nacional, né, pelas nossas reivindicações, para empregos, porque está tendo muito desemprego, salários, porque não há reajuste salarial, não é reposição das perdas, os direitos, nós estamos perdendo todos os direitos, não é? Aposentadoria, enfim, reforma administrativa no setor público que está em andamento. E aí, veja, a gente está com a campanha contra a privatização da Sabesp, dos metroviários, né? Também lutamos contra o marco temporal, o governo federal, né? Que está reprimindo, inclusive ajuda a reprimir os povos originários. Então, nós do Partido Operário Revolucionário viemos nesse congresso fazer a defesa da luta, da ação direta do conjunto dos trabalhadores em cada cidade, em cada país, para a gente conseguir derrubar a opressão capitalista, não é? É assim que a gente vai desenvolver, porque já participamos também do congresso da CUT a semana retrasada. O que foi aprovado foi uma campanha eleitoral contra o taxismo. E só a campanha eleitoral regional não consegue derrubar as reformas da Previdência, trabalhista, não é? E o governo Temer, Bolsonaro e agora o governo Lula, então, o governo Lula está mantendo, não é? Está numa discussão com os capitalistas e acaba ficando mais do lado de lá do que do lado dos trabalhadores. Se os trabalhadores quiserem pegar de volta o que é seu, vai ter que lutar nas ruas, tem que preparar a greve geral do país. E, Denise, é o seguinte, e hoje a gente sabe que a Conlutas é uma central sindical, né, minoritária, né? Como sair desse isolamento, né? Essa é uma boa pergunta, porque o isolamento faz com que, como essa direção da central é uma direção que também tem uma política reformista, igual a da CUT. A diferença é que a da CUT é mais submissa aos empresários. A da Conlutas, apesar que tem o PSTU na direção, ela acaba cedendo e fazendo a mesma coisa que as direções do ABC, por exemplo. Então a direção do São José e do ABC fazem iguais, né? As empresas, as multinacionais aplicam layoff e as direções acabam negociando o desemprego. Então veja, só tem um jeito de sair do isolamento, organizando a ação direta em defesa do emprego. Tem que organizar a ocupação das fábricas, tem que enfrentar como fizemos na década de 80. Então, o que está acontecendo hoje no movimento é a passividade. É uma política reformista desenvolvida pelas direções da CUT, da Conlutas, da CTB, das demais centrais, porque estão todas na aba do eleitoralismo. Então, esse é o problema. O pacifismo e o eleitoralismo mantêm o isolamento e acabam se juntando com os demais reformistas da CUT e não encabeça a luta real pelo emprego, pelo salário e pelos direitos. Para sair disso, tem que mudar a política. Tem que ser uma política revolucionária. Uma política que o conjunto dos trabalhadores tem que entender que lutar contra o capitalismo. E lutar contra o capitalismo não é uma campanha eleitoral. A campanha eleitoral não serve para enfrentar as multinacionais e os capitalistas em geral. É isso aí, muito obrigado. Oi? Muito obrigado. Claro, isso não é um problema de se agradecer, mas é uma necessidade da gente mostrar a política correta para o movimento. É isso aí. Obrigada a você. Eu estou aqui com o Matheus Crespo, do MRS. Matheus, primeiramente, qual é a expectativa aí para o Congresso? Uma expectativa boa, né? Faz 4 anos que o Congresso da Conlutas não se realiza. A gente acha que, inclusive, aí isso foi um prejuízo muito grande para a nossa organização, da classe trabalhadora.
4 anos que tiveram pandemia, mudança de governo, crises econômicas, então estava mais do que na hora de acontecer esse congresso e a gente tem a expectativa de que ele possa armar a luta agora contra os ataques que, apesar do governo ter mudado, permanecem sobre a classe trabalhadora, né? A Conlutas tem que sair daqui com uma posição firme de oposição ao governo Lula-Alckmin. E hoje a gente sabe que a Conlutas é um setor minoritário, né, no movimento. Como sair desse isolamento? Começa com afirmar uma política junto às massas, né? A gente acha que tem que parar o discurso para nós mesmos. Não adianta a Conlutas ficar num papel institucional, discutindo com os próprios sindicatos que já fazem parte dela. E tem que haver campanhas de rua, campanhas de massa. A Conlutas tem que assumir uma bandeira, por exemplo, da luta pela redução da jornada de trabalho, pelo não pagamento da dívida pública, coisas que dialoguem com as necessidades dos trabalhadores e vão para as ruas para discutir, inclusive com setores que são desorganizados, que não fazem parte da Conlutas. Ou seja, organizar aqueles que estão descontentes com o governo também. O governo Lula não é um mar de popularidade, né? Foi eleito como oposição ao Bolsonaro, mas tem um grande espaço para construir as lutas no Brasil também. Então é isso aí, muito obrigado. Valeu. Como é que é o nome, cara? Guilherme. Eu estou aqui com o Felipe do GOI, né, Grupo Operário Internacionalista. Primeiramente, Felipe, o que você está achando aí dos debates do Congresso? Olha, a gente acabou de chegar aqui no Congresso, né? Está tendo a leitura do regimento interno. Inclusive já estamos fazendo um destaque aqui em relação ao regimento interno do Congresso, em relação aos debates que vão acontecer nos grupos, né? Dentro do regimento do Congresso está sendo proposto que para passar as propostas para serem lidas no plenário precisa ter pelo menos 10% dos votos. Nós temos uma posição contrária a isso, porque isso limita o debate das posições minoritárias, então a gente está defendendo como destaque a necessidade de que todas as propostas que forem feitas nos grupos de trabalho, elas sejam trazidas para o plenário majoritário aqui do Congresso e as posições que tiverem maioria têm um tempo de 4 minutos para falar e as posições que têm minoria ela tem um tempo de 2 minutos para falar, para que se contemple todas as posições que forem levantadas durante o Congresso. E uma coisa que eu percebi também aí que poderia ser conversada aí, que eu achei que estava, na minha opinião, equivocada, que correntes têm mais tempo para falar do que outras, né? Isso. A gente defende uma necessidade de um tempo democrático para todas as posições serem ditas dentro do Congresso, né? Nós sabemos que o Congresso tem várias correntes. Inclusive, no último congresso, houveram muitos convidados de fora, inclusive centrais sindicais, como a Força Sindical, né? Que tiveram, inclusive, um tempo bem longo para falar. Então, a gente defende a necessidade de que, se todos vão ter direito à fala, que sejam falas igualitárias, né? Para expressar suas posições, mesmo que alguns grupos sejam maiores do que outros, né? E, fora isso, qual que é a expectativa? O que você espera do Congresso? Olha, eu espero que o Congresso reflita sobre o último período, né? O último Congresso que foi realizado foi em 2019. Nós do GOI participamos do último Congresso e nesse Congresso, 4 anos depois, inclusive por conta da pandemia, há uma necessidade da CSP rever a sua posição política na conjuntura, inclusive diante de um novo governo de Frente Popular, e ser a central que ela sempre se propôs a ser, uma central independente, né, dos patrões e dos governos, mas que esteja aliada com as lutas da classe trabalhadora. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, companheiros do Mesa de Debates. Vamos seguir debatendo aqui no Congresso da CSP Conlutas. Obrigado aos companheiros por estarem aqui hoje também contemplando aqui esse debate importante para a nossa classe. Eu estou aqui com o Joefferson, né, militante da LSR, corrente interna do PSOL. Joefferson, primeiramente, o que você espera aí desse congresso que está rolando? Seguinte, esse congresso acontece num momento muito importante e muito complexo da conjuntura brasileira, né? Então, a gente vive um cenário aí em que o PT já vem realizando uma série de ataques à classe trabalhadora, como no caso do arcabouço fiscal, ou mesmo se omitindo a necessidade de desfazer e lutar contra os ataques que o governo anterior fez, por exemplo, contra a revogação do novo ensino médio. Mas a classe trabalhadora ainda vive uma espécie de lua de mel com o governo petista. A próxima do Lula está alta. Então a gente está naquele momento nubloso
nublado e nebuloso, em que o governo já vem realizando ataques, é necessário uma oposição de esquerda que se apresente como alternativa a esse governo, mas um cenário difícil ainda porque ainda há uma sensação de alívio pela maior parte da classe trabalhadora brasileira por não ter um genocida, racista, misógino, de extrema-direita no poder. Então esse Congresso se insere nesse momento em que a Conlutas precisa ser muito precisa ao organizar o seu programa, ao realizar os seus balanços e se posicionar corretamente nessa conjuntura, mantendo a sua independência de classe em relação a todo e qualquer governo e conseguindo se diferenciar no programa contra o governo do PT, sem cair num sectarismo que impeça o diálogo com esses setores que ainda estão iludidos, né? Então esse Congresso tem uma grande tarefa pela frente, mas eu espero que a gente consiga sair daqui bem preparado. É isso aí, muito obrigado. Valeu, muito obrigado, camarada. Eu estou aqui com o Rafael, da Arte, da oposição da Conlutas também. E eu queria saber qual é a perspectiva que vocês têm para esse congresso? Qual seria o caminho ideal de resoluções, de debates? Que temas vocês acham que deveriam ser pautados aqui para serem apropriados pela esquerda? Então, primeira coisa, é importante que a Conlutas se definiu, né, como oposição ao governo Lula. Isso no primeiro momento ela está com uma posição de independência apenas ao governo, em um conjunto dos ataques. Finalmente, a Conlutas assume como oposição. É necessário que saia daqui com uma posição clara de construir uma posição revolucionária esse governo, baseado nos métodos da luta da nossa classe, em chamar a construção de greves, de piquetes, todo tipo de resistência organizada da classe trabalhadora para enfrentar esse governo. Nesse momento, a gente sabe que a Conlutas sempre foi uma central pequena e ela sofre ainda uma redução no último período por sair de sindicatos importantes. Então, a gente também tem que sair com uma política de ampliar isso aí, de incidir na base de outras centrais, de outros setores, construir oposições sindicais, construir frentes, de fato, para lutar, para impulsionar a luta. Então, acho que a principal resolução daqui é a Conlutas se propor, de fato, a ser uma posição revolucionária ao governo e se entender que ela não pode fazer isso sozinha e que ela tem que ser, tentar dinamizar, aglutinar muitos outros setores para conseguir impulsionar isso aí. Essa é a principal tarefa, acredito, desse Congresso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Antônio Rodrigues Belon, do CAS, e eu queria saber, primeiro, se você quiser apresentar o CAS, né, você como o único delegado aqui do CAS, e eu queria saber qual é o posicionamento, quais são os posicionamentos, os debates que vocês acham que deviam ser tirados desse congresso aqui. Quais são as reivindicações, as lutas, os pontos importantes de serem pautados, discutidos e levados adiante enquanto política? Boa tarde. Em primeiro lugar, eu vou apresentar o CAS. O CAS é uma sigla que significa Coletivo de Artistas Socialistas. Eu não vou fazer o histórico, nem caracterizar muito precisamente, porque o tempo urge, né? Então, assim, muito brevemente, um movimento, né? Vamos caracterizar assim, porque não é uma entidade, não tem CNPJ, nada disso, né? Que tem uma abrangência hoje nacional, porque era em São Paulo, na capital, mas com a pandemia as coisas começaram a funcionar online e hoje tem gente do Brasil inteiro. E traz para esse ambiente do CAS gente de vários setores da arte, de teatro de rua, teatro convencional, de literatura, de poesia, de pintura. E a gente tem algumas atividades, como grupos de leituras, coisas assim, que regularmente. E eu não sou nem, porque nós somos um colegiado, né? Eu não sou diretor propriamente, mas sou do colegiado e coordeno um grupo de leitura no CAS. Então, ele é bastante abrangente, assim, e muito significativo. Eu repito o nome, né? Que é Coletivo de Artistas Socialistas, porque esses três termos já caracterizam. É coletivo, então não é nada de indivíduo, né? Artistas, qualquer relação que a pessoa tenha com arte, e socialista, porque essa é a nossa posição, que é o nosso manifesto, assim, de que a gente tem como princípio, é o manifesto da Nova Fiare, Breton, Rivera e Trotsky, né? Então esse é o nosso ponto. E nós estamos aqui. Quanto à sua pergunta,
os debates estão só começando, né? Então fica muito difícil de dizer o que nós vamos tirar aqui. Mas o importante é que se tire, e parece que esse é o caminho, uma perspectiva de organizar as lutas da classe trabalhadora e dos setores populares no Brasil. Luta de rua, luta direta, e sem compromisso com defesa de governo, defesa de capital, defesa de empresa, mas luta classista e em perspectiva socialista e revolucionária. Acho que isso é tudo. Mesmo porque o perigo que nós vivemos hoje, do protofascismo, de bolsonarismo, etc. e tal, não se combate com voto. Porque se se combatesse com voto, nós já tínhamos ganhado a última eleição, né? A gente chamou voto crítico no Lula, o setor a que eu pertenço e tal, mas a gente ganhou a eleição. Ganhamos a eleição, mas o bolsonarismo está vivo aí. Por que ele está vivo? Porque esse tipo de coisa se combate com a luta de rua, direta, organizando a classe, organizando os setores populares. Então, na minha visão, é isso que ocorre. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Janaína do MML. Janaína, qual é a sua expectativa, né, sobre o Congresso, né, uma vez que o MML é um grupo aí de organização de mulheres, né, o que esperar desse Congresso em relação à política às mulheres? O movimento Mulheres em Luta, ele é um movimento de mulheres diferente porque ele trata as questões das mulheres da classe trabalhadora, né? E esse congresso é um congresso muito rico para nós todos, trabalhadores e trabalhadoras, porque ele reúne lutadores do Brasil e do mundo. São mais de 1.300 pessoas discutindo as condições de trabalho, fazendo um balanço de todas as lutas que nós fizemos no último período e quais são os nossos planos futuros. Então, neste momento para nós, é vital estar neste congresso, sobretudo porque o MML completa neste ano 15 anos, nós faremos uma plenária de mulheres para lançar nossa revista e para discutir e dialogar com as mulheres da classe trabalhadora a necessidade de lutarmos contra o machismo e contra todo tipo de opressão. É isso aí, muito obrigado, Janaína. Obrigada, Guilherme.